Todas as pessoas têm uma caminhada com Deus e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa já nasceu crente, já foi sempre assim, nunca passou por nada, é uma pessoa que pronto, teve muita sorte e foi assim, nunca passou nem nada disso. Mas à medida que nós vamos falando com as pessoas, vemos que não é bem assim. E hoje eu tenho aqui comigo a pastora Maria Emília. Vem de França, neste momento, porque nunca se sabe. Então, como é que está, Maria Emília? Estou bem, muito obrigada. É isso. Já falámos com o seu marido uma vez, entretanto agora quer ver o seu lado. Pronto. Então, a Maria Emília, nasceu onde, como é que é, grande família, cidade, aldeia, como é que era? Então, eu nasci no norte de Portugal, numa cidade que se chama Felgueiras. Sou de uma família grande, sim. Somos 8 filhos. Você é número quanto? Eu sou a quarta filha. Somos 5 meninas e 3 rapazes. Mas... Vocês eram crentes, não eram crentes? Não, eu venho de uma educação católica. Meu pai e a minha mãe, a minha avó. Praticante? Praticante, Okay. sim. Todos os domingos a minha mãe nos obrigava a ir à missa. Obrigava? Obrigava. E a minha avó, mãe do meu pai, ela sempre viveu connosco. Ok. Então nós tínhamos que acompanhar a avó, porque já era de uma certa idade, e então nós tínhamos que ir mesmo à missa, fazíamos o terço todas as noites, rezávamos o terço com a avó antes de dormir. Sim. E foi assim que eu cresci numa educação católica. Escola católica assim, né? Pronto. Então, e lá no norte, quer dizer, é uma cidade mesmo, já fui lá, mas já não me lembro como é que era Sim, Felgueiras. a cidade de Felgueiras, sim. É mesmo cidade? É uma cidade, sim. Sim. Não há, já há alguns anos, mas antes, no início era uma aldeiazita e tornou-se uma cidade. Sim. Então, falou que foi obrigada, né? Ir à missa, esta coisa toda, quer dizer, foi obrigada porque não quiser ir, ou não, gostava de ir ou não gostava? Não, a gente gostava porque a gente cresceu assim. Ok. Fizemos o pai nos levava à catequese, fizemos a catequese, a primeira comunhão, a comunhão solene, que é a última comunhão. Sim. Já não fui do tempo que é outra cerimónia que se chama o crisma. Eu já não fiz porque eu já era mais crescida. Então, enquanto não podia decidir, nós tínhamos que ir à missa, tínhamos que fazer a catequese e tudo isso. Então toda a gente ia e fazia? Toda a gente ia e fazia. Éramos muito devotos a todos os santos porque era o que a gente conhecia. Era o que conhecia, né? Então, depois, como que foi que você se converteu, então? Então, depois fomos crescendo e eu vivia também acreditava muito nos santos, porque... Acreditava nos santos? Ah, eu acreditava. Tinha santinhas assim? Não tinha, mas fazia promessas. Okay. Muitas promessas. Muitas? Muitas. A gente fazia muitos quilómetros a pé, andávamos de joelhos, eu fiz algumas. Andou mesmo de joelhos? Andei. Hoje foi mesmo muito... Uma vez fiz uma promessa que eu queria algo. Sim. Então eu pedi uma santa que me ajudasse. Sim. Escolhi uma santa? Tinha eu escolhi uma santa? Não, eu escolhi, tinha vários santos, mas para aquela petição, digamos assim, eu pedi. Esta é a melhor santa. É a melhor santa porque eu sabia que eu ia lá. Okay. Eu ia lá porque todos os anos a minha mãe, a família ia lá àquela festa católica. Então era uma festa de um santo especial. De um santo especial. Então fez esta, ok. Fiz esta, então eu disse. Eu nunca fui católica, então não sei isso, pronto. Sim, todos os anos a gente ia lá àquela festa. Então eu disse assim, se a senhora da Lapinha me ajudar... É assim o nome da santa? É o nome da santa. Ok. Se a senhora da Lapinha me ajudar, então, todo o dinheiro que a minha mãe me der, eu vou guardar, não vou comprar o meu bolo e eu vou dar à santa se ela me ajudar. Sim. E assim foi. Ajudou e guardou e deu. Ajudou, não tanto quanto eu queria, mas dei todo o dinheiro. Isso deu. Isso deu. Fez esta parte. Então, depois como que foi? Então depois fui crescendo, fiquei assim bem adulta, com 18 anos, então comecei a namorar. Então comecei a namorar com o marido que eu tenho hoje, né? Então a gente namorou alguns anos, 5 anos, e nós dois éramos católicos, vinhamos dessa... ok, sim. Nós dois éramos católicos, vinhamos dessa... Ele também é de lá, de Felgueiras. Sim, ele é do mesmo lugar. Sim. Quando a gente se conheceu, porque ele cresceu na França, ok.
quando ele voltou para Portugal, ele morava numa rua de cima e eu morava na rua de baixo. Okay. Então foi assim um então, encontro. falou só e chegou lá, rapaz da França? Ou... Ah, não. Não, não foi assim. Não. Andava com o meu irmão, era amigo do meu irmão, que é mais velho do que eu, que é da idade do meu marido. Sim. Então era amigo dele. Então, com o amigo do meu irmão, eu conheci ele. Sim. Então foi assim. Depois a gente começou. Foi um amor à primeira vista? Então não, porque era amigo do seu irmão? Não, não foi um amor à primeira vista, mas como é que eu posso contar? Ele morava na rua de cima. Sim. E eu todos os domingos ia à missa. Sim. Eu fazia as minhas tarefas de manhã. Sim. E então todos os domingos eu ia à missa ao centro da cidade. Sim. E aproveitava para passear depois da missa. Então um dia, quando eu ia muito despachada para a missa, eu vejo um rapaz jovem dentro de um carro. E ali sim, eu vi e disse, uau, aquele rapaz é bonito. Então o meu coração bateu lá. Mas eu não o vi, ele estava dentro do carro. Sim. Então eu fui o caminho para a missa sempre a pensar que o rapaz vinha atrás de mim, mas não vinha porque... Não vinha? Não vinha porque foi só dentro do carro. E aí sim, digamos que eu diria que era amor à primeira vista se tivéssemos encontrado. Sim. Talvez. Sim. Então foi assim que eu, depois desse que eu encontrei no carro, né, que eu vi no carro e disse, aquele rapaz é bonito, né? Não sei explicar, mas é aquela coisa que o coração bateu. Então depois aí sim, descobri que ele era amigo do meu irmão. Então, sendo amigo... E fez a sua pesquisa, se era hoje em dia a pessoa ir na internet, mas pronto, não tem isto? Não fiz, mas o pai dele tinha um café. Ok. Então eu aproveitava para ir tomar café e ao mesmo tempo se eu conseguia ver ele. Ok, então ia de repente mudava de café? Não mudei de café, Não, aquele café era o café da rua, da nossa rua onde nós morávamos. Sim. Mas não, antigamente não ia esse café? Não ia. Sim. Agora pronto. Sim. Agora já há muito. Naquela altura não havia tantos próximos de casa. Ok. Depois quando eles vieram de França para Portugal, sim. ali sempre teve aquele café e então a gente passou a frequentar aquele café. Ok, pronto. Sim. Mas eu nunca o tinha conhecido no café, nunca o tinha visto. Sempre foi lá ver ele, pronto, e nunca passou Eu lá, nunca tinha visto. Então aí foi que eu descobri que ele era amigo do meu irmão. Ok. Nessas amizades, um dia nós fomos à praia. Ali sim, conhecemos-nos, ficamos amigos, aí foi a nossa caminhada. Assim. Então os dois eram católicos? Os dois éramos católicos, sim. Depois disso, então, comecei a namorar com ele e ele foi o primeiro a se converter. Sim. Então, ele se converteu. Assim, só resumindo, porque ele também já falou, já não me lembro bem, mas quem não viu, como é que ele se converteu? Então, ele foi à tropa. Sim. E primeiro quem se converteu foi a mãe dele. Okay. Então, quando ele regressou da tropa, acabou a tropa, a mãe dele via que o rapaz devia ter problema, não sei, mas viu que ele precisava e convidou a ir à igreja. Então ele foi, então ele se converteu, foi a mãe dele. Esta igreja foi mesmo em Felgueiras? Foi mesmo em Felgueiras, foi mesmo no centro da cidade. Ele se converteu, mas aí nós já namorávamos. Pois, é isso. Aí nós já namorávamos e... Então ele foi sozinho, você não foi junto? Eu não fui com ele. Ele nem convidou? Não, ele foi com a mãe, eu nem sabia que ele tinha ido para a igreja. Porque uma das coisas que eu sempre quis era casar. Eu pensava, eu quero casar. Sim. Então, se eu quero casar, à procura de rapaz para casar. Então, quando comecei a namorar, pronto, ok, vou casar. Isso era o que eu pensava. Depois que ele se converteu, então ele passou-me a falar da Bíblia. Sim. Ele disse que ele foi à igreja ou não? Não. Ele nem disse nisso, ele só apenas começou a falar de Bíblia. Ele começou a falar da Bíblia. E depois disse, olha, qualquer dia, depois de muita conversa, qualquer dia vou-te levar lá com a minha mãe, vou lá com a minha mãe, aquilo é muito bom e tal. Eu pensava assim, meu Deus, então eu quero casar, mas eu aprendi que os padres não casavam. Sim. Então eu comecei a ficar triste. Estava a ver que ele estava muito entusiasmado e que Bíblia, ele ainda ia ser padre. Eu pensei, vai dar padre. Pois. Se ele vai dar padre, eu não posso casar. Você não ficou chateada com ele, que ele agora já não ia à missa, mas agora estava... Sim, fiquei muito chateada, porque todos os domingos a gente discutia todos os domingos quando a gente ia namorar. Sim. Porque ele falava da Bíblia. Sim. Ele dizia assim, mas eu já sei, eu tenho cá a minha religião, eu tenho cá as minhas coisas. E o meu pai, ele sempre me ensinou, olha,
vocês têm que ter muito cuidado, porque nos últimos tempos vai-se lá levantar muitas pessoas a dizer aqui está Jesus, aqui está Cristo, vocês não podem dar ouvidos. Sim. Então, quando Então, os seus pais eram bem católicos, é assim? bem católicos. Sim. E então eu cresci ouvindo isso. Então, quando o meu namorado me começa a falar que tem a Bíblia, que devia de ir à igreja... Não estamos nos finais dos Ai, tempos. meu Deus, eu pensei que já... Eu disse, não pode. Sim. Mas, pronto, muita insistência. Você tentou, pronto, para ele sair dali. Sim, eu tentava, depois, especialmente ele ia à igreja aos domingos. Sim. Só que enquanto ele namorava, enquanto eu não me converti, ele não ia aos domingos. Então ele ia à sexta-feira, ele ia aos sábados, ele ia à terça-feira. Então depois, um belo dia de Páscoa. Isso. Quanto tempo foi isso? Sei lá, um ano, mais ou menos. Um ano, pronto. Cabeça dura. Já estamos a ver, pronto. Foi muito, porque eu nem sabia se eu soube isso muito bem mais à frente. Então, porque lá queria tanto que eu me convertesse, porque quando ele se converteu, nós já namorávamos há 3 anos. Ah, ok. Quando ele se converteu, então ele queria que eu me convertesse, queria que eu fizesse parte... Sim. Então ele começou a falar de mim lá na igreja, a dizer que a orar por mim, eu não sabia isso, mas começou a orar por mim, essas coisas todas, e isto durante 1 ano. Então chegou um belo dia... Ele não convidou-lhe para a igreja ou não? Uma vez ele me convidou para eu ir à reunião de jovens. Sim. Então aquilo é jovens, deixa-me ir. Sim. Mas porquê que eu não queria ir? Às vezes que ele me convidava, eu não queria ir, porque quando a igreja nasceu lá, a igreja evangélica nasceu lá no norte de Portugal, era uma igreja que muitos demónios se manifestavam. Era muita confusão. E eu via-se muitos boatos. Aquela igreja, as pessoas gritam, as pessoas caem para o chão. Eu disse, eu não vou para lá, não penses. Uma coisa muito esquisita. Muito esquisita aquilo. Eu não estava habituada. O hábito era irmos à igreja. Não havia barulho, ninguém se manifestava, os tacões não se ouviam. Então ele me convida e eu disse, não vou. De igreja não, nem pensava. A primeira vez que ele me levou foi uma reunião de jovens, então foi jovens, eu fui naquela desportiva, jovem, foi bom, gostei de ver os jovens, mas era por ali. Mas ele sempre, eu creio que ele já me queria levar aos domingos, porque entretanto, com a caminhada dele, ele começou depois a servir e tornou-se assistente. Sim. Então, um belo dia... Ela tornou-se assistente. Já chegamos até aí. Tornou-se assistente e, num belo dia de Páscoa, ele, normalmente ele vinha para namorar, quando eram umas 3 horas. Mas naquele dia ele chegou muito cedo. Sim. Eu tinha acabado de almoçar e de me arranjar para ir me encontrar com ele. E o rapazinho chegou lá com muito... Rapazinho? Sim, naquela altura, rapazinho. Claro. E então ele chegou lá com muita pressa. Vamos. Eu disse, vamos aonde? Já vais ver. Vamos. E foi-me buscar de carro. Ele ia com tanta pressa que até quase que passava o semáforo em vermelho. Então eu perguntava, onde é que vamos? Ele não respondia. Já vais ver. Até que andámos e chegou à porta da igreja e disse assim, olha, eu preciso de servir, sou assistente, hoje é dia de Páscoa, se tu quiseres vir, vem, senão ficas aqui no carro. Fiquei bem chateada. Eu gritei mesmo, então vou ficar aqui no carro, porque a igreja era numa rua principal, onde todas as pessoas passavam. Sim, ficávamos as minhas lá no carro, colegas toda a gente ia passar, estás no carro? Sozinha? Sozinha. Então eu me levantei, nem respondi, bati a porta e fui. E fomos juntos. Ele chega ao hall da igreja e me deixa lá. Deixa lá, pronto. Deixou-me lá sozinha. E foi-se fardar para servir. De repente eu vejo montes de pessoas. Olá, Milinha, tudo bem? Eu não conhecia ninguém. Como é que esta gente me conhece? Eu sei como é que esta gente me conhece mesmo. Mas pronto, lá sentei. E nisto ele vem e me coloca ao lado dele para ele ia servir. E eu estava bem chateada ali. Então, agora o pastor diz, levanta-te. E ele, levanta-te. E eu me levantava. Bate palmas, eu batia porque... Por fora, mas para dentro não. Estilo disso. Bem zangada. Não, estava mesmo zangada. O que é que eu vou lhe falar depois? Então, foi assim, essa forma. Mas não foi aí como converti. Então, pronto, estava lá, meio chateada. Estava lá, pronto, achou alguma coisa ou não?
achei aquilo um pouquinho esquisito, né? Porque como eu já tinha ouvido Sim. como acontecia naquela igreja, eu estava sempre a ver qual era a pessoa que ia Ai. para o chão. Qual é a Quando próxima? que ia começar a festa? Eu estava assim naquela, não estava Sim. nem tanto a ver A se era ouvir. bom, se Sim. não era bom, estava a ver o que ia Toda acontecer. preparada assim de defesa. Sim, porque os comentários as pessoas caem, depois elas desmaiam no chão, Sim. elas são levadas para trás de um cortinado Ok. e lá elas são tratadas. Tratadas. Então, quando eu começo aquilo, eu estava sempre à espera quando é que a cair, quando é que alguém ia para trás do cortinado. Sim. E aconteceu ou não? Não, não aconteceu. Eu estava tão coisa, porque Estava a olhar para o cortinado, estava a ver se- aí a sim, cortina. estava a ver, aqui até o cortinado deve ser para ali, mas não aconteceu. Então foi assim, aquele dia foi assim também. Depois o dia terminou, já saímos um pouco tarde da igreja e fomos para casa, já não falei nada. Não disseste nada? Ele Não perguntou disse ou não? nada. Não, eu não falava, estava zangada, não falava. Ah, pronto, estava bem zangado mesmo. Estava bem Então nem foi zangada. passear, foi ainda passear, foi lá Não, para não casa. fomos, porque a reunião era à tarde, foi à Pronto. tarde. Então Acabou fomos o para dia. casa, acabou o dia. Toda chateada, pronto, tanta Bem pressa, chateada. tanta pressa. E foi para aqui que me levaste. Então foi assim. Sim. E então ele ia. Ele nem perguntou como que achavas, ou ele ficava Nada, quieto ele porque ficou. estavas assim, Porque ok. eu estava mesmo chateada. Não correu bem. Se me disse. Ele não estava preocupado que não tivesse corrido bem. Ok. O que ele estava assim, consegui levá-la à igreja. Primeiro Pronto. passo está feito. Porque Checklist. ele já tinha falado que já estava a orar Sim. por mim, para eu ir, não sei o quê. Então isso foi uma grande caminhada. Falando assim, não me converti nesse dia. Depois, como fui a primeira vez, a partir desse domingo, o rapaz todos os domingos ia à igreja servir. E eu tinha que ir com ele. Tinha que ir. Eu tinha que ir. Tinha que ir porque eu estava a namorar, Sim. então eu vou com ele. Pronto, ok, vamos, pronto. Também não vou deixar ele sozinha, porque Sim, então lá já chegávamos, já entrava, já não ficava no carro, já não ficava chateada, mas quando começava a reunião, ele é que me mandava levantar. Quando era hora de semear, dar a oferta, ele é que me dava a oferta, porque eu dizia, não vou dar, então, porque eu vou dar, não conheço nada disso. O meu pai sempre me avisou. Sim. Esse era o meu pensamento. Sim. Então fui indo domingo após domingo, e depois é aquela coisa, a gente começa a fazer amizades, começa a conhecer, fiz algumas amizades, mas há um dia houve um desafio nos jovens que quem mais permanecesse com aquele convidado jovem ganhava um prémio. Então um dos irmãos do meu namorado me convidou para eu fazer parte, né? E então eu fui. Fui um sábado, fui outro, e comecei assim a ir ao Queria ganhar sábado. o prémio, pronto. Queria que eles ganhassem. Ok, pronto. E fosse a nossa equipa que ganhasse. Então comecei a ir mais vezes, já não só ao domingo, mas também ao sábado, no grupo de jovens. Sim. Com este alvo, né? Nós vamos ganhar. Tem que fazer Com esse sacrifício. objetivo. Sim, Foi mesmo por objetivo. sacrifício mesmo, bom, ou por fazer prazer ao irmão dele. Sim. Então fomos. E um belo dia ele me convida para ir uma sexta-feira. Então, lá no norte eu trabalhava numa fábrica de calçado e eu chegava sempre à casa às 8 horas, Sim. então a reunião era às 9. Sim. Então um dia ele me convida e eu disse, bom, eu vou-me organizar para ir, primeira sexta-feira. Então quando eu fui lá, nessa sexta-feira, nessa reunião, o pregador fala acerca de oração do Pai Nosso. Ele explicou o Pai Nosso. Sim. E eu nunca tinha entendido o Pai Nosso. Então, Sim, quer dizer, é uma oração que eu estava a orar, né? que eu fazia sempre, o hábito, quando rezava o terço, fazia aquilo, então para mim era rapidinho. Sim. Então, quando eu ouvi aquela pregação, o pregador no final chama para a salvação. Então, naquele dia, eu saí do meu lugar para ir à salvação. Porque sentiu uma coisa ou porque... Sim, eu senti algo que... Não, eu disse, aquilo é para mim. Porque naqueles domingos que eu ia com o meu namorado, ele me levou lá à frente, ele me arrastou, vai, agora isto é para ti. Não, eu não quero isso. Então eu fui receber Jesus porque ele me levou à frente. Sim, mas não, na hora do coração. Nada, aquilo Sim. eu fui porque ele me levou. Mas naquela sexta-feira, Sim. quando o pregador chama a salvação, eu vou.
Aí foi sozinha. E o meu namorado, não é para ti agora, não, isto é para mim. Agora é para mim. Isto agora é mesmo para mim. Agora eu vou. Isto é mesmo para mim, não, eu fui lá. E foi Porquê nessa sexta-feira. Que ele não quis aqui? Porque nos olhos dele já tinha entrado a Sim, vida de como ele Jesus. já me tinha levado, acompanhado lá ao altar para fazer já uma estava vez a feito. oração, já estava feito. Mas eu não senti nada, eu fiz aquilo porque tinha que ir, mas naquela sexta-feira Sim. eu saí do meu lugar, eu disse, não, eu vou lá receber Jesus, eu quero este Jesus. E foi nesse dia que eu me converti. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Então, esse processo todo demorou? Demorou o quê? Demorou um ano, Ah. um bom tempo para, mais ou menos, por aí. Bastante tempo, né? Bastante Então, tempo. chegou a casa, o que é que os seus pais achavam? Que você, mesmo assim, já estava indo para esta igreja? Nessa caminhada, depois dessa sexta-feira aí começou algo chato. Antes não tinha assim problemas, disse, eu só vou com ele ou qualquer coisa assim. Não, porque eu ia ao domingo, então, quando ele me vinha buscar, Sim. os meus pais viam que eu ia namorar. Ok, Só que o eles meu nem pai- sabiam que ia à igreja. Eles não sabiam que eu ia à Ok, igreja. estou a entender, ok. Então, eles não sabiam que eu ia à igreja, ia eu namorar, então Sim. para aí tudo bem. A questão foi quando eu comecei a ir à sexta, Ok. comecei a ir ao sábado Ok. e comecei a ir ao domingo. Sim, aí Então, já, aí pronto. começou. Porque nós éramos, em casa éramos 8 filhos, o pai, a mãe e a avó. E a casa não era assim muito grande. Então, nós tínhamos várias tarefas, porque era muita gente. Então, eu me encarregava de uma tarefa ao fim de semana, porque eu trabalhava de segunda a sexta numa fábrica, e ao fim de semana fazia os trabalhos de casa. Então, eu ia lavar a roupa, que era num tanque público, era à mão. Então, para eu poder ir à igreja Sim. e ter todas as minhas tarefas feitas, Sim. eu me levantava muito cedo ao sábado para fazer tudo para Muito que cedo o quê? 6 da manhã, 5 da manhã, Sim, isso para um sábado. para um sábado era Para um muito. jovem. Era muito, muito. Mas eu fazia me dava prazer fazer, Sim. aquilo não me custava fazer porque eu dizia, à tarde eu não vou estar aqui, à tarde eu vou estar lá com os jovens. Então eu me Sim, levantava. converteu-se mesmo do coração, Sim, ficou isso com foi uma alegria ao ponto. Não, fiquei com uma vontade mesmo, Sim. com um gozo. Sim. Qualquer problema, não havia problema, Sim. porque, por exemplo, tenho que levantar às 5 da manhã Sim. para ir a fazer minhas tarefas, para depois estar livre, que é para não ouvir ninguém reclamar comigo. Ah, tá, pois Então eu também. ia à Sim, sim, igreja, sim. eu tinha o meu Só trabalho que, feito. claro, eles notavam, né? Eles Quer dizer, notavam. então, agora, isto é o quê? Mas estás acordado para quê? E depois é porque a casa era tão pequena, então eu já nem. Muito tempo eu deixei de jantar à noite, Ok. porque se eu ficasse sentada à mesa para jantar já não podia sair, Ok. porque aquilo era tudo tão apertadinho. Sim. Então eu sempre ficava da parte mais fácil de sair. Ok. Quando eu me levantava, estava toda a família na mesa. Pois. Eu pedia licença para me levantar e era assim, já vai a santa, já vai. Então eu tinha que sair por uma porta que me dava acesso para poder ir. Eles ficavam todos na mesa a dizer, ela já vai, já é santa. Agora, minha mãe dizia assim, se ela não der santa, mais ninguém dá, porque ela agora está todo o tempo na igreja. Então, foi assim que... O seu pai não disse, isto são essas pessoas, isto é o fim do mundo? Não, Não o meu pai sempre alertava assim, porque lá em casa, quando a mãe quem chamava a atenção era a mãe. Ok. Tá bem? O pai intervia mesmo em casos Aí graves. era muito sério. Muito sério. Aí era muito Como sério. eu tinha mesmo as coisas, as minhas tarefas organizadas. Não tinha assim queixas, pode? Não tinham queixas. Sim. Mesmo que reclamassem, a mãe reclamava, as Sim. manas reclamavam, mas eu já tinha minhas tarefas feitas, Sim. era aquilo que eu queria. Sim. Então eu ia para lá, para a igreja, e era muito bom. Me sentia muito bem e feliz com isso. Então, e depois a sua família converteu-se mais tarde ou não? Isso é outra longa história. Mas outra longa história, depois falamos uma outra vez. A minha família se converteu, sim. Hoje tenho uma boa parte de toda a minha família convertida, porque eu decidi mesmo seguir a Cristo, andar Sim. com Deus e não abrir mão de Sim. servir a Deus. É uma coisa de decisão. Foi uma decisão que eu mesmo tomei, não só a decisão de servir, mas porque aquilo me fazia bem. Sim. Eu me sentia muito bem. Quando eu recebi mesmo Jesus, então eu começava a falar, até que quando eu chegava a casa, eu falava à minha avó. E até o que ela me dizia, no momento me entristecia, porque a minha avó sofria assim
de dor de cabeça constante. Então, quando eu recebi Jesus, eu lhe falava: olha, vó, conheci alguém que te pode curar, e falava-lhe aquilo que eu sabia. Sim. E ela dizia assim para mim: ai, filha, quando tu me falas, a minha cabeça dói-me mais. Ai, E eu dizia assim: oh Deus, mas como pode? sim. Mas eu continuava, eu disse: vó, um dia a avó vai entender isso, que você vai ver que é o melhor amigo, vai curar. E como eu fui persistente, continuei, entretanto depois comecei a servir na igreja, fiquei mais ocupada. Sim. Depois eu a andar na igreja, me casei já na igreja, que foi uma grande luta também. Sim. Antes que falarmos mais sobre isso, vamos só fazer uma paragem daqui. Quer deixar uma palavra assim para as pessoas que estão a assistir, que quer dizer, há pessoas que não se convertem logo. Pronto, temos aqui uma cabeça dura. E outras talvez também assim. Sim, você que me está a ouvir que duvida de muita coisa, não quer, pensa que é uma religião ou coisa assim, eu quero exortar assim, siga a Cristo. Não seja teimoso como eu, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente a nossa vida é transformada. Então, queria exortar a você, não demore tanto tempo quanto eu, mas receba Jesus como Senhor e Salvador, que Ele vai ser o seu melhor amigo. Muito obrigada. E acabamos aqui mais um programa de Minha Caminhada com Deus.